Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, professora Maiana aqui. E hoje nós vamos para a resolução de uma questão de física do Enem 2022. Bom galera, olha só o que o comando da questão fala para a gente. O esquema que apresenta corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico é... Marinha, você leu aí, né, a nossa questãozinha, e você sabe que a questão, ela está abordando uma situação, um problema, que é a aplicação, né, daquilo que talvez você já tenha pensado como o nome de, por exemplo, bengala, né, aquela estrutura que a gente precisaria usar para se apoiar, no caso o texto chama de muleta, né, e o texto propôs a seguinte situação. Inicialmente, né, esta muleta, ela estaria na vertical, como mostra a própria figura, e ela receberia uma força também na vertical, tá? Só que o que vai acontecer? Para eles fazerem os testes, né? Essa muleta aqui, devido a essa força que vai ser feita, ela vai começar a inclinar até um ângulo determinado aqui, que ele chama de ângulo limite. Esse ângulo limite, ele antecede o escorregamento, ou seja, qualquer variação, né, qualquer diminuição desse ângulo já provoca o escorregamento, tranquilo? E ele quer saber quais dessas imagens apresentam corretamente, né, a aplicação das forças que o texto propôs. Ou seja, a força F, que é a força que está aplicando, né, por exemplo, pela mão da pessoa que está segurando aqui, ó, beleza, na muleta, o peso, a força de atrito e a normal. Isso fica claro porque o próprio texto cita essas forças. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. O texto diz que essa força, ela é paralela à muleta. Então, se agora, aqui, olhando para o meu desenho, eu inclinei a minha muleta até um certo ângulo, essa força F, ela precisa continuar a ser paralela. Ou seja, ela precisa continuar a ser na diagonal, assim como a própria muleta está na diagonal, tranquilo? Anteriormente, a muleta estava na vertical, a força também. Só que agora, como nós inclinamos na diagonal a muleta, a força também precisa estar na diagonal. Ela acompanha o movimento, beleza? Então, a força que é feita aqui, que ele representa pela força F, nós vamos representar dessa seguinte maneira. É uma força na direção aqui, ó, da própria muleta, tranquilo, também na diagonal. Maiana, por que essa força não poderia estar na diagonal para cima? Porque essa força, ela pressiona a muleta contra o solo. Não faz sentido ela ser no sentido oposto. Beleza? Galera, ele deixou claro, bem definido aqui, o centro de massa. O centro de massa vai ser aquele ponto na muleta que representa toda a concentração de massa. Então, se eu tivesse que determinar a força-peso, teria que ser sobre aquele ponto. Então, a força-peso eu vou desenhar em cima do centro de massa e a força-peso, sempre lembre disso, ela é vertical, beleza? E perpendicular ao solo, à terra. Então, a força-peso estaria representada mais ou menos assim. Tranquilo? Bom, a outra força é a normal. A normal é a força que a superfície de contato vai fazer sobre a muleta. Essa muleta está em contato aqui, ó, com a superfície que é o solo, que é o chão, tranquilo? Então, o chão, no caso aqui, no meu exemplo, vai provocar uma força sobre a muleta. E lembre-se, assim como a força-peso é perpendicular sempre ao solo, a força normal é perpendicular à superfície de contato. Obviamente, nessa questão, a superfície de contato é o próprio solo. Então, ela tem que estar na perpendicular. Por que ela vai se encontrar aqui para cima? Porque é uma força feita pela superfície de contato sobre o objeto. Tranquilo? E, por fim, a força de atrito. Galerinha, a força de atrito é uma força contrária à tendência do movimento. Se a minha muleta está na diagonal, ela é propensa a escorregar aqui para a minha esquerda. Então, se a força de atrito ela é contrária, ela tem que estar para a direita. Ela tem que ser uma força que vai resistir à tendência do movimento. Então, nós teríamos essa seguinte representação aqui, né, dos vetores aplicados na muleta. Essa representação encontra-se na alternativa E, beleza?
Bom, galera, espero que vocês tenham curtido essa resolução. Um forte abraço e até a próxima!